Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando sequência à leitura do Livro dos Médiuns, estamos hoje no item 267, capítulo 24, como distinguir os espíritos bons e maus, hoje com a leitura do 10º ao 16º itens. 10º item. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham. E se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem a crença cega e apelam, ou melhor, e nunca apelam para a razão, pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. O texto em si é bastante claro e não cabe aqui se estender sobre a questão do autoritarismo, da pressão moral exercida por alguns maus espíritos. Mas talvez caiba uma reflexão silenciosa de como costumamos agir nesse nosso mundo encarnado perante nossa família, nossos filhos, nossos subordinados. E como sem perceber, muitas vezes aplaudimos e até estimulamos atitudes ditatoriais, tirânicas, que de certa forma nos beneficiam, adotadas por alguns setores da sociedade. Apesar de muitas vezes acharmos que agimos de boa vontade e com as melhores intenções, vamos parar um pouco para refletir se estamos agindo mesmo como espíritos bons ou se estamos nos comportando como espíritos autoritários, tirânicos, visando apenas o benefício próprio. Será que praticamos mesmo os preceitos do Evangelho e do amor ou apenas demonstramos prática em pregar essas propostas sem aplicá-las em nossa vida? 11º subitem. Os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram os elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. A reflexão silenciosa se estende também a este item. Será que temos motivos verdadeiros para lisonjear, exaltar as atitudes de alguém? Ou temos motivos particulares, escusos, por detrás dessa nossa atitude? A exaltação excessiva não poderia estar criando e alimentando algum monstrinho que um dia irá se voltar contra nós mesmos, ou estimulando a vaidade e o orgulho para controlar alguém. Tudo é questão de bom senso e de muita reflexão. 12º subitem. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação de parte de um espírito que toma um nome pomposo. Os fariseus, justamente aqueles que melhor conheciam tudo o que estava nas leis, foram severamente advertidos por Jesus por cobrar, obviamente, dos outros as minúcias, os pequenos detalhes sem importância da lei mosaica, fazendo vista grossa
desprezando o mais importante da lei de Deus. Por isso, os chamava de hipócritas, conforme está em Mateus, capítulo 23, dos versículos 23 a 28. Um pequeno trecho, Jesus diz: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. 13º subitem. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Seria extremamente absurdo tomar esses nomes a sério. Os espíritos imperfeitos que desejam impor-se à credulidade, eles querem que acreditemos neles e acabam inventando, dando respostas a tudo que perguntemos a eles, falando coisas até do nosso passado, do presente. Eles procuram influenciar no curso de pequenos acontecimentos futuros, isso quando não fazem grandes revelações futuras, embora saibam que o futuro só a Deus pertence. E procuram se impor como espíritos sábios, usando nomes bizarros e ridículos. 14º subitem. Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade usando nomes bastante venerados. E só com muita reserva aceitar o que dizem. Nesses casos, sobretudo, é que um controle severo se torna indispensável, porque é frequentemente a máscara que usam para levar-nos a crer em pretensas relações íntimas com espíritos excelsos. Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para o induzirem a atos lamentáveis e ridículos. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, sob o título Escolhos dos Médiuns, ou seja, obstáculos aos médiuns, Kardec escreve, abre aspas, de todas as disposições morais, a que dá mais presa aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Por orgulho, esses médiuns alimentam a crença cega no nome com que o espírito se autodenominou. Eu sou fulano de tal, e eles se inclinam e tratam de não duvidarem disso, porque seu amor próprio sofreria por encontrar, sob essa máscara, um espírito de baixo estágio ou de má qualidade. O espírito, que vê o lado fraco dele, se aproveita. Gaba seu pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o incham mais. Promete-lhe um futuro brilhante, as honras e até mesmo a fortuna, das quais ele parece poder distribuir. Se necessário, demonstra uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Em uma palavra, engana-o e o conduz, como se diz vulgarmente, pela ponta do nariz. E fecha aspas. 15º subitem. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, têm apenas em vista um fim sério e eminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeita todas aquelas que não tenham esse caráter ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos a mistificações desagradáveis. Numa situação desesperadora que estejamos passando, nós poderemos abrir a sintonia para o campo espiritual na busca de um conselho ou mesmo da aprovação do que queremos fazer
para sair da situação difícil em que nos encontramos. E nisso, podemos sintonizar com o espírito maldoso que nos dará um mau conselho. Então, vamos ver um alerta que se encontra no item 38 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, item 38. E lá ele diz: quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos pode advir. Se interessar a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para uma coisa boa por si mesma, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porque uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou, se não for conduzida com prudência e circunspecção, em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. E vamos aí ao 16º e último subitem de hoje. Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer-nos. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de expô-lo, enquanto os bons procuram abrandar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de pérfidas insinuações. Enquanto ainda pertencermos à categoria de espíritos imperfeitos, nossa personalidade é formada por uma parte positiva, luminosa, e por uma parte negativa, o nosso lado sombrio. Na maioria das vezes conseguimos manter essa sombra adormecida, mas de repente algum gatilho dentro de nós a desperta e sentimos aquele gostinho íntimo ao saber que um colega de trabalho perdeu a promoção, a outra nossa amiga não se deu bem no novo relacionamento amoroso, um mano não conseguiu alcançar o que desejava e por aí vai. E é com esse mesmo lado sombrio, com essas mesmas características inferiores dos espíritos levianos e malfazejos, que não devemos sintonizar. Eles, amparados pela invisibilidade, ao perceber essa sintonia, a nossa sintonia, podem nos induzir à queda, ao erro, a tomar decisões infelizes de forma sutil, através de pérfidas insinuações, incitando aquele lado sombrio, negativo, que todos nós possuímos. E depois se divertem muito com as nossas quedas, como se não tivessem também uma responsabilidade nisso. Mas aí o mal estará feito. O autoconhecimento é o segredo que nos permite impor limites aos nossos pontos sombrios. Não é dos espíritos, aos nossos pontos sombrios, nos mantendo assim menos suscetíveis às insinuações dos maus espíritos. Pelo autoconhecimento, iremos percebendo e filtrando os pensamentos e sentimentos ruins que por vezes nos ocorrem,
não deixando que se transformem em emoções negativas e se materializem em palavras ou atitudes. E se sentirmos que sozinhos não estamos conseguindo domar, superar esse lado sombrio, vamos imediatamente buscar ajuda familiar, psicológica ou até mesmo espiritual. Não há demérito algum nisso. Então aí terminamos a leitura dos itens, ou melhor, do item 267, dos subitens 10º ao 16º. Na próxima semana, se Deus permitir, será feita a leitura dos subitens 17º até o 21º. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.